Ney. Boa noite. Saudações. Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para os nossos estudos espirituais. Nós somos o grupo Saber e Conhecer. Hoje é dia 24 de junho de 2022. É uma noite especial, que é a noite das quermesses aqui no Brasil, né? Noite de São João, festa junina. Então, vamos mais uma vez a um texto complementar das Cartas de Cristo e vamos à nossa oração inicial, por favor. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós ao teu reino de bondade e sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, a glória, a justiça e a majestade para todos sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Cartas de Cristo. Texto complementar 1. Falhas em seu planeta. Desta vez, não vim para dizer belas palavras de encorajamento espiritual a fim de despertar os seus anseios espirituais. Vim para alcançar sua vida cotidiana, com sua linguagem coloquial, para lançar luz sobre aquilo que as pessoas estão diariamente fazendo para si mesmas, seus corpos, vidas, relações e para o planeta inteiro. É com os seus pensamentos, que levam as palavras e as ações, que estou particularmente preocupado neste momento. Povos de todas as raças e culturas, ouçam-me. A maioria das pessoas que se põe a refletir compreende que toda a tecnologia e extensa industrialização estão gradativamente matando o seu planeta. Você reconhece isso. Mas quando você acordará para a compreensão irrefutável e de importância ainda mais vital de que seus pensamentos, palavras e ações egóicas são igualmente destrutivos para o seu planeta? Estas são formas de energia de consciência. São precisamente aquilo do qual seu mundo é criado. O seu mundo inteiro não é nada mais do que uma gigantesca forma de energia de consciência, composta de bilhões de formas de consciência individuais. Estas provêm do e apoiam-se no vazio da consciência universal, o qual você poderia chamar de Deus, que vem evoluindo desde o aparente nada até o seu estado atual, através do processo de seus próprios desejos e anseios. Portanto, tente compreender que, diariamente, quando derrama a consciência de seu ego em seu mundo, através de seus pensamentos, palavras e ações, você emite formas de consciência que são totalmente contrárias às leis da consciência universal. Você e bilhões de outras pessoas de pensamento semelhante estão criando uma forma destrutiva em conflito direto com a sua fonte de ser, a consciência universal, que sustenta e mantém toda a existência. Inevitavelmente, ocorrem falhas na estrutura de seu planeta e as pessoas experimentam tornados, terremotos, inundações e nevascas. Todas são manifestações físicas da violação da lei universal, que é o amor universal que governa o mundo. Isto indica que o amor de Deus se retirou do mundo? Não existe tal coisa como castigo de Deus, porque não existe um Deus individualizado pensando como um humano. Isto é um mito que deve ser erradicado da mente das pessoas. Porém, seu planeta e você mesmo foram individualizados desde a consciência universal,
a qual é, em si mesma, uma lei que eu repetia continuamente quando estava na Terra, a lei da fé no bem e no mal, a lei da convicção. Aquilo em que você verdadeiramente acredita, seja bom, ruim ou indiferente, acabará por se manifestar em sua vida. Portanto, esteja avisado e use este conhecimento para libertar-se da consciência mais destrutiva do mundo, a consciência egóica. Ir à igreja não o ajudará. O culto dominical não o libertará. A sua única esperança de liberação do ego e da consciência destrutiva do mundo é seguir o caminho de Cristo. Este é o caminho que pessoalmente segui e vivi depois da total iluminação no deserto. Iluminação esta que tornou-me capaz de voltar a Nazaré e empreender uma nova vida de cura, ensino e controle dos elementos. Como os meus ensinamentos estavam em total oposição aos ensinamentos judaicos de punição e de um Jeová vingativo, fui crucificado. Qualquer outra explicação para minha crucificação é falsa e totalmente incorreta. Antes de minhas 6 semanas no deserto da Palestina, eu era um indivíduo ocioso que nada alcançava. Depois de minha iluminação, fui o único guardião dos segredos da criação e da criatividade. Minha iluminação está plenamente explicada na Carta 1, e minha total percepção transcendente da verdade da existência em si, traçada no conjunto de minhas cartas. Estas são oferecidas livremente para todos os que tenham vontade e coragem de seguir o meu caminho crístico, que conduzirá finalmente à iluminação, à liberação do ego e à entrada no reino dos céus. A iluminação pode vir de várias maneiras. Pode vir como uma experiência de um clarão na mente, que imediatamente transforma a percepção de sua fonte de ser e a compreensão intelectual que você anteriormente tinha do mundo. A verdadeira iluminação é um influxo de consciência divina para a sua consciência humana, o qual você nunca perderá e que transformará permanentemente as suas atitudes para com o Criador e sua vida em geral. Ou então, através do estudo contínuo de minhas cartas, breves momentos de extraordinária compreensão, breves momentos de lampejos de luz entrarão em sua mente e mudarão sua visão interior, ou limparão as lentes através das quais você vê o mundo e julga a validade de suas opiniões e crenças. Gradativamente, você se despojará das ilusões que antes o cegavam e perceberá que está alcançando domínio sobre sua mente e atos, adquirindo assim a integridade de cada aspecto de seu ser individual. Seguir o caminho de Cristo, exposto em minhas cartas, é um trabalho de tempo integral que conduz diretamente à liberação da ansiedade e do desejo. Estude minhas cartas e encontrará nelas minha presença e o meu amor. Texto complementar 2. Criem vidas maravilhosas. Crie uma vida bela, uma sexualidade maravilhosa. Eu vim novamente para falar, de maneira informal, a respeito de sua vida e de como vive o seu dia a dia. Você se levanta pela manhã e não tem a menor ideia sobre o que o espera. Precipita-se em sua rotina, pronuncia frases e diz palavras sem refletir sobre o possível impacto que elas terão ao seu redor, sobre o que elas podem fazer aos que ouvem ou o que você pode estar preparando para si mesmo em seu futuro. Você acredita que controla a sua vida. Porém, a verdade é que está agindo com insensatez e não se dá conta disso, mantendo-se totalmente ignorante do que está criando a cada minuto para si mesmo. Igualmente importante, você carrega uma carga emocional que, mesmo os acontecimentos ou experiências mais interessantes e excitantes, não conseguem remover de seu coração e consciência. Onde quer que vá, esta carga emocional abaixa suas vibrações de consciência e penetra em seu sistema nervoso e em suas células físicas, reduzindo a força vital e comprometendo o funcionamento delas, inclusive a eficiência de sua autorregeneração.
Quando você enfrenta alguma oposição, o seu ego humano se levanta ouriçado em autodefesa. O trabalho do ego como guardião de sua individualidade é o de assegurar a sua sobrevivência. Logo, sai em defesa, pois sente que qualquer forma de oposição é intolerável e que não deve suportá-la. Consequentemente, você percebe que sua mente e emoções ficam agitadas, ressentidas e inflamadas e querem devolver a ofensa, desfazer a oposição, justificadamente ou não. Isto é algo que as pessoas devem entender a respeito do ego. Ele não tem discernimento, objetividade ou sentido espontâneo de justiça. Quando você é controlado pelos impulsos do ego, as vibrações de consciência que estão sendo emitidas são tão desequilibradas e desprovidas de bom senso que afetam desfavoravelmente as pessoas à sua volta e criam projetos de consciência desarmônicos, que começam a afetar as suas experiências, atividades e situações futuras. É de vital importância para o seu bem-estar atual e vida futura que desperte para o fato de que você não é uma vítima das circunstâncias de sua vida, mas o criador delas. Por exemplo, quando você cria uma discussão com os colegas de trabalho ou com o chefe durante o dia. Ao chegar em casa depois do trabalho e encontrar seus entes queridos, você ainda pode estar sob o controle de seu ego ressentido. Neste caso, não agirá a partir da tranquilidade de sua verdade ou de qualquer valor espiritual que possua, pois estes estarão distorcidos pelas emoções descontroladas que criou para você mesmo durante o dia no trabalho. Da mesma forma, pela manhã você pode sair de casa, que deveria ser um lugar onde o seu espírito se renova e seu coração se eleva pelo amor, inquieto pelas interações mal-humoradas com o seu companheiro, sua companheira. Talvez você tenha discutido com ele ou ela por um motivo ou outro e tenha tentado solucionar esta situação pelo sexo. Porém, apenas descobriu que, apesar do sexo ter dado a impressão de aproximá-los emocionalmente, isso realmente não o satisfez e não curou o ressentimento. Você deve entender que, quando pratica o sexo não protegido, não há troca somente de fluidos corporais, mas também de consciências. A consciência de muitas pessoas está continuamente tão reativa e até hostil em relação à humanidade e à vida em geral, que isso não somente reduz a saúde física do indivíduo, como também afeta de maneira adversa o bem-estar físico e emocional do companheiro ou da companheira. Se depois de uma briga inflamada você usa o sexo para buscar a reconciliação, neste momento estará se impregnando com a consciência dos maus sentimentos de seu companheiro, de sua companheira. Assim, sem saber, você os leva junto com os seus para o trabalho. Estou explicando a você exatamente como o seu mundo terreno, que você pensa ser sólido, realmente é. Energia de consciência, moldada em formas de consciências negativas ou de consciências de amor e bom humor, que afetam a sua saúde e atuação na vida, para o bem ou para o mal. Seja qual for a classe de consciência que você está criando, deixa vestígios de sua energia em tudo o que encontra e usa durante o dia, incluindo o seu carro, o computador ou qualquer outra coisa. Como isto é possível? A razão é que o universo inteiro, com todas as suas galáxias, é tão somente consciência, amor e inteligência em sua forma mais elevada, trabalhando através das interações do eletromagnetismo. O eletromagnetismo é realmente a substância do poder da mente humana e dos impulsos emocionais, tais como eles são vistos na vida terrena. Leia as cartas 5 e 6 até que compreenda completamente que nada é sólido. Tudo que você vê, sente, toca com as mãos são realmente impulsos da consciência que se tornam visíveis através da interação do eletromagnetismo. Quando tiver entendido isto plenamente,
e tenha percebido o verdadeiro lugar que você ocupa na criação da boa saúde ou da falta dela, da felicidade ou da infelicidade para você e para os demais, talvez se convença de que a única maneira sensata de ir em frente é caminhando no caminho de Cristo, o caminho do amor incondicional. Talvez você se pergunte: como posso começar a mudar os meus padrões habituais de pensamentos e a dominar as minhas emoções indisciplinadas? Isto pode ser feito pelo exercício da força de vontade. Porém, quando depende de sua própria força de vontade, está se apoiando na mesma consciência egocêntrica que o faz perder o sentido do equilíbrio emocional. Isto é como usar melado para limpar um monte de melado. Ou você pode aprender a controlar o seu ego buscando conhecer e estabelecer contato com a fonte do ser, que eu chamei de Pai. Leia as cartas 7 e 8. Você não está sozinho. Com orações e meditações contínuas, finalmente você entrará em contato com aquele que será a sua maior fonte de bem e conforto no mundo. Sem dúvida, muitas pessoas me escreverão para saber se o Cristo aprova ou condena o preservativo masculino. A resposta vibrante de Cristo é esta: nenhuma ideia nova ou criativa surge das células do cérebro humano. A pessoa que inventa e cria algo novo recebe a nova ideia do universal. Tudo o que procede do universal pode ser usado para beneficiar a criação. A criação do preservativo é uma bênção e um dos presentes mais amorosos e maravilhosos que apareceram na Terra, para uso tanto fora como dentro dos laços do matrimônio. Isto tem trazido alívio às mulheres sobrecarregadas pelas exigências de homens inoportunos. Tem sido o meio de salvar as crianças não desejadas da miséria de uma existência sem amor. Inúmeras crianças poderiam ter nascido na pobreza e morrido cedo. Com a chegada da AIDS, o preservativo é certamente um meio de proteger o companheiro ou a companheira. Porém, devem entender que há aspectos da existência onde a moralidade deve ser praticada. A carta 9 explica com toda clareza o que é a verdadeira moralidade sexual, o abençoado e verdadeiro sexo espiritual, sobre o qual a Igreja nada sabe. É isso aí. É isso aí, meu povo. Esclarecedor. Muito. Muito esclarecedor. A gente é criado com tantos dogmas, né? Com tantas coisas que vem ensinando para a gente o que é pecado, o que não é pecado, o que a igreja aprova ou não aprova, o que a sociedade aprova ou não aprova. E nada disso tem valor, né? O valor são as boas ações, as coisas benéficas que a gente faz e deixa como legado, né? E, infelizmente, boa parte do nosso planeta ainda está preso nesses egos, né? Me senti bem com essa carta de hoje. Gratidão. Para mim, o grande gerador, né, tá dentro aqui, digamos assim, do cérebro, mas é o todo, é a pessoa. Mas a forma mais simples de explicar, né, que a gente possa entender é isso. Cada pensamento que a gente tem como é que eu posso dizer, um gerador de energia, né? E cada vez que a gente pensa em algo que está fora do universo, não condiz, né, os pensamentos negativos, etc., você gera uma energia negativa. Fato. Então, assim, a gente tem milhares de pessoas o tempo todo gerando energia negativa, né, pensando em corrupção, como Ou enriquecer. positiva também, tudo depende Era de isso que eu ia cada um de falar. nós. Era isso que eu ia falar. Tem milhares de pessoas gerando energia negativa, inveja, o ego, né? O que ele fala ali. E para sair disso é através da meditação, que muita gente também faz, né? Gerando a energia positiva, ou seja, tentando se conectar
o restante do universo, que a Terra é simplesmente onde nós estamos fisicamente, né? Mas essa energia, ela viaja pelo universo e ela tem que se conectar, tende a se conectar cada vez mais. Então aí a gente vai tendo o que a gente vê hoje, né? Universos e universos conectados através dessa energia e que a gente gera normalmente. E o nosso aprendizado, que a carta diz ali, é justamente isso, né? A gente precisa aprender a controlar essa energia, os egos, né? E a tentar gerar mais energia positiva, mais energia. É isso que nos vai... É o nosso trabalho, engrandecer, né? Nos conectar com o bem. Então é isso, tudo é energia e frequência. No final é isso, se resume a isso. Ele diz, aquilo que você acredita irá se manifestar em sua vida. Então, depende muito da gente. Né? Ele diz que Claro, a gente deve... depende de como você está, o que você pensa, o que você faz, que você acaba emitindo isso para o universo. E se muitas pessoas estão pensando em coisas boas, né, acaba fazendo com que essas coisas boas se materializem. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Foi dia de Corpus Christi, que é vamos dizer assim, um feriado e uma coisa da Igreja Católica. Eu não sou católico, tá? Mas eles fizeram aquele tapete bonito aqui na Praia Grande, né? E eu fui lá para tirar fotos, filmar. E quando cheguei lá, filmei isso na madrugada que estava fazendo. E no dia seguinte, às 6 horas da tarde, fizeram um palanque e fizeram uma missa. E começaram a cantar músicas, essas músicas... Sim. Sobre a família, da igreja, são músicas bonitas, né? Sim. Eu não sou católico, mas eu senti uma energia tão gostosa naquelas pessoas que eu senti que naquele pedaço ali devia ter não sei quantas pessoas, umas 300, 400 pessoas, saía uma energia tão bonita e subia para o céu que me arrepiava inteiro. Ai, coisa linda. E as pessoas com pensamentos na família, cantando as músicas da família, sabe? Eu não estava pensando em religiosidade, ou ser católico ou não. Qualquer pensamento, né? Quando pessoas estão reunidas pensando em coisas boas, cria uma egrégora, né, que eles chamam, que emite uma energia que transmite ao planeta inteiro. E eu me senti muito bem ali, eu senti uma energia muito pura ali. Eu me senti, o meu corpo parecia que ficava leve ali naquelas orações, naquelas cantigas, né, com aquelas pessoas fazendo aquela procissão. Foi muito bonito. Assim como eu senti em alguns lugares que eu fui, quando eu fui em Fátima, né? Quando eu fui em alguma cachoeira e, de repente, eu me entreguei e senti, como eu senti na floresta, ou como eu me sinto, às vezes, diante do mar, quando ele está vazio, quando a praia está vazia, e, às vezes, eu começo a pensar, né? Eu sinto essas energias boas. Então, só para dar um exemplo, quantas pessoas estão querendo, desejando o bem, esse bem ele se multiplica. Eu acho que isso é a coisa mais importante. E mais uma vez ele nos ensinou, né? Estudem as cartas de Cristo, meditem e orem ao Pai. Preciso repetir muitas vezes até que isso entre no nosso consciente, subconsciente. Ele fala, logo no início, ele diz assim: pensamentos, palavras e ações egóicas são destrutivos para o planeta. Depois, ele fala assim: criem vidas maravilhosas, e fala do sexo, né? Ele, dentro desse... Quando ele fala do sexo, ele fala do preservativo, né? Que a criação do preservativo foi uma bênção. Depois, um pouco mais à frente, ele diz: o ego não tem discernimento. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente que tem que controlar ele, porque ele não sabe para onde ele vai. Depois, ele fala sobre eletromagnetismo e orienta a gente a ler as cartas 5 e 6, onde ele explica que nada é sólido. Depois, ele disse que a única saída plausível era o caminho do amor incondicional pelo exercício da nossa força de vontade. E mais à frente, ele pede que a gente releia, né, as cartas 7 e 8, e ele diz: você não está sozinho.
Depois ele também menciona a carta 9, que fala sobre a moralidade sexual. Ou seja, perfeito. Ele dá uma deixa ali que quando você fala do preservativo, né? Na verdade, não só o preservativo, eu acho que ele está demonstrando a todos nós que toda a criação de qualquer coisa, ela vem do De universo. cima. Né? Isso, ele usa o preservativo como um exemplo, né? Porque é algo que os católicos, eles, não, é como se fosse um aborto, você está evitando a vida e outras coisas, né? Mas é uma criação divina, né? Então, assim, não digo, não estou falando do preservativo em si, tudo, né? Desde das energias que a gente vê hoje, desde de tudo que está ao nosso redor, se está aí, é porque alguém permitiu, né? Porque o universo permitiu e está no momento. Só que a maneira como usamos pode ser do bem, como pode ser do mal. Então, ela é uma coisa que é isso que a gente tem que ponderar, né? Como a gente usa as coisas que não são dadas e a gente não percebe, né? E isso vai desde lá de um instrumento simples ao mais sofisticado, uma nave, um avião de guerra, um avião que serve para transportar pessoas pelo mundo e também serve um avião para poder matar pessoas na guerra. Então depende de como você utiliza aquilo que foi dado para você. Então aí o preservativo é a mesma coisa, né? Depende de como você utiliza ele é do bem, é do mal, pode ser, depende de como você utiliza e de que maneira você utiliza. Né? Um exemplo é essa nossa comunicação, a internet. Né? Dependendo do jeito que você usa para fazer coisas boas ou coisas ruins para a própria humanidade. Né? Eu tô aqui na América do Sul e vocês estão aí na Europa. E a gente, em tempo integral ou simultâneo, a gente consegue se comunicar. Então, isso é uma bênção. Uma bênção. É uma bênção. Que nada mais né, Tunei? Que nada mais é nada mais é do que a pura energia viajando não dá nem para se medir, né? Porque a gente daqui a pouco vai estar em outro mundo, já não vou ter falado nem na Terra, em outro mundo e conversando do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Então você vê como a gente consegue, essa energia, ela se transmite tão rápido, num poder tão rápido no universo, né? As moléculas se juntam e estão viajando. Eu estou falando aqui, você está escutando aí. E assim, é muito rápido. É uma coisa que ninguém sonhava alguns anos atrás. E você vê, tá aí. E existe. Assim como existem as outras coisas que a gente sabe que existe e as pessoas ainda não acreditam, e que também estão por aí. Né? Mas, de novo, é a lei do universo. Acho que o que a gente tem que estudar é isso. É o que ele nos ensina. Como nós devemos pensar e nos orientar para poder fazer bem ao próximo e para fazer bem principalmente ao universo, né? Eu acho que fazendo as pequenas coisas que fizemos aqui vão refletir no universo e podem ser coisas muito grandes também, como pessoas que passaram por aqui fizeram isso, né? Demonstrando pelo exemplo. É isso. É isso. Mais alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Senão vamos para a prece de encerramento. Vamos lá, quem vai fazer? Você, Tia Solange? Vamos lá, Tia Vou fechar com a prece de Cáritas, tá bem? Tá bem. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecer aos nossos mentores a presença maravilhosa nesta noite. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Só um momentinho aqui que eu perdi aqui só um momentinho. Deixai-nos beber nas fontes. Perdi, só um momentinho. Me distraí com o gatinho. Cadê? Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Amém. Assim será. Assim. Amém. É isso, fiquem com Deus. Boa noite. Gratidão, hein? Muita gratidão. Gratidão. Stop aqui.